18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí na melhor programação de Manaus. Pra você que está acompanhando aí o melhor mix do Brasil. A partir de agora estamos juntos. Eu, Karime Leão, o Ari ali nos estúdios e toda a equipe de jornalismo da Rádio Mix FM. Equipe que faz aí o 18 horas pra você, a informação pra você até às 7 da noite. E hoje, Karime, já é quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Já estamos aí quase sextando, né, Karime? Exatamente. Quinta-feira já quase chegando pro fim de semana, pra gente aí, escolher a live que vai ser da vez, pra gente escolher o filme, a maratona de série, porque eu, meus amigos, continuo aí fazendo, né, o meu isolamento, a minha quarentena, enfim, né? Eu ainda fico você meio um dos últimos a sair dessa. Eu também, eu acho que... Eu também. Todo cuidado é pouco. Bem, muito boa noite para você que acompanha a programação aqui na 100,7. Estamos juntos sim, até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. E um beijo especial pra galera do aplicativo Humano que nos assiste aqui ao vivo. Bacana. Nos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Então vamos. Karime, nós acabamos de falar, inclusive, agora de quarentena, de Covid, que é o assunto aí que tá dominando esse ano de 2020 aí. E nós temos falado aqui também com frequência das coisas bacanas que estão sendo desenvolvidas com relação a isso, né, para acabar de vez com essa pandemia. O desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 é um desse papo que a gente tem sempre levado aí. Um novo episódio sobre vacinas parece até enredo de filme de espionagem. Olha o que está acontecendo, Karime. Isso porque, olha só, Reino Unido lá e os Estados Unidos e também o Canadá estão acusando a Rússia. Inclusive, isso aí foi bastante comentado hoje durante o dia, né, de contratar hackers para roubar, né, a pesquisa de vacina. Olha aí, os russos, né, contra a espionagem ali na vacina contra o Covid-19. Mas parece até missão impossível, enredo de 007, né, não? Bem, os 3 países emitiram uma declaração conjunta, viu? Onde atribui os ataques ao grupo conhecido como Cozy Bear, ou Urso Confortável, né, em tradução livre, que disseram eles o seguinte: quase certamente operam como parte dos serviços de inteligência da Rússia. Ou seja, é uma treta internacional, né? E justo a Rússia, né, que divulgou ontem, inclusive nós comentamos também aqui ontem, quarta-feira, avanços no desenvolvimento da vacina com os primeiros testes, né, clínicos em seres humanos e com previsão de distribuição em larga escala já em setembro. Olha isso, ficamos animados, inclusive. A gente falou aqui que poderia aí ser o primeiro país do mundo a distribuir a vacina, agora é essa aí, né? Pois não é? Que ironia. No dia seguinte logo, né? Essa treta não é de agora não, viu, Carlão? Sim. Em maio, o Reino Unido e os Estados Unidos disseram que as redes de hackers tinham como alvo as organizações internacionais que lutavam contra a pandemia de Covid-19. Esses ataques, no entanto, não haviam sido explicitamente relacionados ao governo russo. Ou seja, desde maio aí a galera já tá desconfiada. E hoje intensificou isso aí. Os hackers hoje eles estão na manchete, estão aí no dia a dia. Hoje invadiram várias contas, inclusive aí, de famosos no Twitter, e a principal suspeita é que tenha sido também um ataque de hacker no Twitter aí de famosos. Você foi hackeado? Não sou tão famosa assim, que afinal de contas, esse ataque aí que aconteceu ontem invadiu os perfis de personalidades como Bill Gates, Barack Obama, Kanye West, Kim Kardashian, enfim. É o seguinte, invadiram as contas dessas de grandes personalidades e publicaram mensagens sobre criptomoedas, né? Prometendo dobrar o dinheiro de quem fizesse transações de bitcoins para uma carteira específica. Tá vendo? Fica esperto aí, olha só, segundo a Folha, mais de 300 pessoas caíram no golpe. Olha aí, um golpe foi bem aplicado. Por volta das 7:30 da noite, o Twitter publicou mensagem
alertando que, por conta das investigações, os usuários poderiam encontrar dificuldades para twittar e alterar configurações pessoais. Então ficou difícil ali você usar essa ferramenta que é o Twitter. Depois disso, as mensagens publicadas foram apagadas. Pois é, porque é o seguinte, o Twitter escreveu lá uma mensagem, dizendo que o que estava acontecendo, a galera rapidinho apagou todas as mensagens. E hoje o diretor executivo da empresa, o Jack Dorsey, se manifestou e disse o seguinte, abre aspas, um dia difícil para nós do Twitter. É terrível o que aconteceu. Publicou ele na rede social ao informar ainda que o caso estava em investigação e que vão compartilhar qualquer informação que venha a surgir sobre esse assunto. Que situação. A verdade, Carlão, que hoje em dia, seguro, ninguém está. Quem está na rede social está sujeito a isso, a ser hackeado. Principalmente nós, os famosos, Karine? Nós, os famosos, é ótimo. Agora são 6h06. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa aí, tá bom? Nós estamos começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, do PRTB, ele decidiu dar sequência à CPI para investigar denúncias de corrupção na Secretaria de Educação do Estado, na Secretaria de Educação. O próximo passo já foi anunciado, que é a composição dos membros da CPI. Líderes partidários devem ser oficialmente comunicados nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, para que identifiquem os nomes que vão compor a CPI da Educação. A CPI da Educação foi instaurada no dia 8 de julho para investigar, entre outras denúncias, dispensas de licitação na Secretaria de Estado e qualidade de ensino e possível superfaturamento dos contratos emergenciais na ordem de 130 milhões de reais, tá? O deputado Josué Neto justificou que a Casa Legislativa não tinha condições administrativas para tocar aí ao mesmo tempo um processo de impeachment e 2 CPIs. Mas ele acabou mudando de ideia diante da pressão nas redes sociais. Cidadão, você tem voz sim. Exatamente, deve fazer questão de expressar. Faça a diferença. Exato, de fazer essa diferença. A repórter Cíntia Blink traz mais detalhes do segundo dia dessa CPI, que tira o sono de muita gente, inclusive de deputados. Vamos conferir. Pois é, não adiantou o esforço do governo para desviar o assunto e tentar usar o TCE para se livrar das denúncias nos contratos da Secretaria de Educação. O governo distribuiu uma nota dizendo que o TCE nada tinha visto de errado nos contratos, inclusive o da Dantas Transporte. Para quem não lembra, no passado, o dono da empresa denunciou que era obrigado a pagar propina para manter o contrato de 46 milhões de reais feito sem licitação. Por causa disso, o então secretário Luiz Castro caiu. O TCE desmentiu tudo em nota oficial. Resumindo, o tribunal disse que nem julgou o caso ainda e não deu salvo-conduto nenhum para o governo do estado, muito menos para que os contratos da SEDUC deixem de ser investigados por uma CPI. E como mentira tem pernas curtas, hoje o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, deu troco. Anunciou que vai instalar a CPI da Educação. Mas até amanhã, senhores deputados, nós vamos pedir para os líderes partidários indicarem seus nomes para a CPI da Educação. Até amanhã, os líderes partidários desta casa estarão recebendo oficialmente o pedido para a indicação dos seus líderes. A CPI da Educação foi proposta pelo deputado Dermilson Chagas, que percebeu que o governo estava mentindo. Eu acredito que a intenção proposital simplesmente foi tentar desanimar a CPI com um fake news desmentido pelo Tribunal de Contas. A deputada Terezinha Ruiz, da base do governo, criticou a instalação da CPI da Educação. Porque o deputado Augusto Ferraz entrou a tempo com o pedido de retirada do seu nome por vício de consentimento. Mas mesmo assim, ficou certo que ele não poderia sair por falta de prazo. Em nota, o Tribunal de Contas informou que apoia incondicionalmente qualquer iniciativa da Assembleia e outros órgãos de controle para apurar possíveis irregularidades da administração pública. Cíntia Blink, para o 18 horas.
E o pessoal aqui do aplicativo Humano já está participando e muito, viu? Uma das mensagens é o seguinte: as duas CPIs da saúde e da educação juntas vão trazer à tona as enormes irregularidades e corrupção no governo Wilson Lima, tornando inviável a sua permanência à frente do comando aqui do estado do Amazonas. Bom, gente, vale destacar que o primeiro escândalo do governo Wilson Lima, antes mesmo dele completar 6 meses de mandato, foi justamente na Secretaria de Educação. O empresário Francisco Dantas denunciou que era obrigado a pagar propina a políticos, contratar serviços fantasmas e até pessoas menores de idade para dirigir veículos. Depois da ampla divulgação da denúncia, o empresário voltou atrás nas acusações e continuou prestando serviço na Secretaria de Educação, lá na SEDUC. Olha, foi durante esse período que o então secretário da SEDUC, o Luiz Castro, pediu demissão, em função do desgaste provocado pelas declarações do dono da Dantas Transportes. E desde lá surgiram outras denúncias de favorecimento a empresários, contratos milionários sem licitação, pagamentos suspeitos por processos indenizatórios, e tudo isso levou 8 deputados a assinarem requerimento pela instalação da CPI. E que, pelo jeito, agora vai sair do papel. E que saia do papel e que a CPI da educação seja realmente instalada. Atue com independência e faça um trabalho transparente, com tudo transmitido ao vivo pela internet. É isso que a população exige e é isso que devem fazer os deputados pagos com dinheiro do contribuinte, para que, entre outras coisas, fiscalizar o executivo. É também uma oportunidade para o governo provar, como diz, que não tem irregularidades na Secretaria de Educação do Estado. Você está ouvindo 18 horas. Bom, hoje aterrissou um avião da Polícia Federal no aeroporto Eduardo Gomes, aqui em Manaus, e deixou muitos políticos aí com orelha em pé. Depois de muito disse-me-disse, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o avião trouxe 15 detentos que vieram de presídios federais para o Amazonas. Os presos deram entrada na central de recebimento e triagem, onde passaram por procedimento de cadastro e triagem. Todos vão ficar em quarentena durante 15 dias, que é o prazo aí mínimo, no Instituto Penal Antônio Trindade, que é o IPAT, no quilômetro 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Carlão, e muitos políticos e empresários também ficaram em polvorosa, estavam todos apavorados, O que está acontecendo? Com a chegada desse avião da Polícia Federal aqui em Manaus. Mas eles podem dormir tranquilos, pelo menos hoje, que não é desta vez que teremos uma nova operação da Federal aqui no nosso estado. 18 horas. E finalmente, hoje, a Comissão Especial do Impeachment teve sua primeira reunião para definir o cronograma e também os procedimentos dos trabalhos. A comissão decidiu notificar o governador e também o vice para apresentar defesa num prazo, de 10 dias, hein? O repórter, no caso, que é o Azaf Augusto, acompanhou a reunião e traz para a gente as novidades do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida Filho. Nós vamos conferir agora. Os deputados que compõem a comissão do impeachment na Assembleia Legislativa aprovaram 2 mandados de citação para notificar o governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida. A partir do recebimento dessa notificação, Wilson e Carlos têm o prazo de 10 dias para apresentar defesa das acusações de prática de crimes de responsabilidade, mau uso do dinheiro público e improbidade administrativa. Não tendo, após esta reunião, os mandados serão encaminhados ao nosso setor de protocolo. Eles providenciarão a entrega, a notificação entre hoje e amanhã, eu acredito, já que nós já são 3 horas, e eles vão acompanhados das denúncias. E assim que for notificado, também será informado aos membros da comissão no grupo. Deputado Adilto Afonso. Só para contar, são 10 dias a contar do recebimento. Do recebimento. Se receber ainda hoje, conta a partir de amanhã, digamos assim, Amanhã já faz um dia, 24 horas. Após a apresentação da defesa, a comissão do impeachment terá mais 10 dias para divulgar seu relatório. A reunião de hoje
hoje foi a primeira da comissão processante e a presidente definiu que as reuniões poderão acontecer nos dias de segunda e sexta-feira, mas apenas se houver alguma pauta para deliberação. E as reuniões serão convocadas com 48 horas de antecedência. Ao final da reunião de hoje, a deputada Alessandra Campelo disse que não tem uma previsão de quando será a próxima sessão, mas voltou a afirmar que, se for preciso, vai convocar os deputados. Os parlamentares também decidiram que os servidores da casa que vão atuar no impeachment vão receber uma gratificação pelos dias trabalhados, mas o valor não foi divulgado. Alguns deputados, como o relator Dr. Gomes e a presidente Alessandra Campelo, já sinalizaram que vão usar as assessorias jurídicas dos seus gabinetes. O deputado Péricles foi o único que não concordou com o pagamento das gratificações. Vão ser usados pelo menos 11 funcionários da Assembleia, além dos assessores jurídicos do gabinete de Alessandra e Gomes. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Enquanto isso, os trabalhos da CPI da Saúde não param. Hoje teve mais um depoimento, desta vez do conselheiro Ricardo Góes Figueiras, do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, que atestou que o prédio do hospital da Newton Lins estava sem capacidade estrutural para receber pacientes com Covid-19 quando foi inaugurado no mês de abril. E mesmo assim, o governo do estado insistiu em alugar a estrutura por R$2.600.000 por um período de 3 meses. A repórter Cíntia Blink tem mais detalhes. O conselheiro Ricardo Góes Figueiras, do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, falou para os membros da CPI hoje o que ele observou no dia que fez a fiscalização no hospital de campanha da Newton Lins. O que chamou a atenção do presidente da CPI, deputado delegado Péricles, foi quando o conselheiro disse que fez a fiscalização no dia 18 de abril e que até às 19 horas o hospital não tinha nenhum paciente. Então nós tivemos em todos os setores ali do hospital que estaria funcionando. E nós verificamos já que na verdade não haviam pacientes, né? Não haviam pacientes até o momento. Que eu tenho notícia que o primeiro paciente chegou após a nossa saída do hospital. Qual o período que vocês ficaram lá? De início de 17 horas até as 19. No total de 3 meses foram atendidos 388 pacientes. Para Péricles, eles poderiam ter ido para outra unidade de saúde. Esses pacientes poderiam, e aí já é juízo de valor meu, eles poderiam ter sido atendidos em uma outra unidade hospitalar, sem a necessidade de tantos contratos, especialmente processos indenizatórios para a prestação de serviço ali no Hospital Newton Lins. A atual dona da empresa Norte Serviços Médicos, aquela que prestou o serviço de lavanderia ao governo, também falaria hoje. Isso depois de a CPI insistir na entrega do documento que convidava a Criselídia Bezerra para comparecer à Assembleia. Mas os parlamentares decidiram suspender essa oitiva, já que a Criselídia estava emocionalmente abalada. Antes de encerrar a reunião, o presidente da CPI relatou que se sentiu ameaçado por um dos advogados da empresária. Todos os colegas advogados que aqui chegam, nós respeitamos e asseguramos o direito de todas as pessoas que vêm aqui a permanecer em silêncio, mas um colega advogado chegar aqui e dizer o que nós temos que fazer e ainda ameaçar a CPI de que vai representar por abuso de autoridade, isso não admito. Então depois até vou conversar com os demais colegas de que forma nós podemos resolver essa questão. Agora a CPI da Saúde vai ouvir Criselídia na próxima semana, que vai falar de forma virtual. Cíntia Blink para o 18 horas. Bom, e a partir de agora, os depoentes que mentirem na CPI da Saúde poderão ser o quê? Presos, tá? A advertência é do deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, diante das versões apresentadas por alguns convocados, né? Não serem verdadeiras já no passado. Então, estão avisando aí que podem dar prisão. Vamos conferir essa história na reportagem de Cíntia Blink. Se o governo lança as suas fake news e é punido com a humilhação de ser desmentido quase que imediatamente pelo Tribunal de Contas, na CPI da Saúde, quem mentir pode parar na cadeia. Foi o que exigiu o deputado Wilker Barreto na sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Vou fazer um apelo da tribuna desta casa. Ontem,
o depoimento do presidente da Adesan, presidente Neto, já caberia uma voz de prisão por falso testemunho. Porque tá ficando cansativo, deputado Fausto, a gente passar horas perguntando se ele conhece a Carla Polak, se a Carla Polak tem ingerência sobre o Anjos da Saúde, se a Carla Polak participou de alguma reunião, para no final, delegado Péricles, nós temos que mostrar fotos, documentos, deputado Serafim Correia, desmentindo claramente um depoente. De acordo com a assessoria do presidente da comissão, deputado delegado Péricles, a CPI tem realmente o poder de dar voz de prisão, apesar de não ter usado ainda esse recurso. Se o presidente quisesse, ontem mesmo já teríamos visto o presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Socioambiental, Braulio Lima, sair da CPI algemado. Isso porque ele negou conhecer a Carla Polak e logo depois os parlamentares mostraram diversas fotos em que ele aparecia ao lado dela. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 21 minutos, você está no melhor mix do Brasil. Carimilhão, vamos dar uma pincelada, vamos dar uma passada pelo aplicativo Humano. Temos Vambora, algo? Carlão, tem Toque. sim, ó. E sobre essa última reportagem da Cíntia Blink, eles estão comentando que o seguinte, eles têm que ser presos sim, pois perjúrio é crime. O pessoal aqui tá a todo vapor aqui no aplicativo Humano. Valeu, gente. Obrigado pela participação. 6h21, Karime, nós vamos já com a primeira da playlist de hoje. A gente começa aí com Steven Puth, que relembra o passado no single Look Away. O videoclipe da música foi lançado em junho do ano de 2019. A música pop cativante marca a primeira colaboração escrita entre Stephen e o irmão cantor e compositor Charlie Puth. Então vamos de música, vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Look Away. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, em 6 horas e 25 minutos em Manaus, você está no melhor mix do Brasil, 100.7, a frequência certa no seu rádio até às 7 da noite. Você confere a informação aqui no programa 18 horas e a primeira da playlist foi o Stephen Puth. A música foi Look Away em 100,7. Mix. Bom, agora, hein, vamos saber agora, nesse momento, a previsão do tempo para o restante desta noite de quinta-feira, que começou com um sol escaldante, um calor, né, bem abafado, bem bacana, logo pela manhã. Tempo com Carimilhão. Previsão do tempo. É, Carlão, verão amazônico, né? Não tem jeito. Mais de tarde já o tempo ficou nublado, muito louco, né? Bom, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 78%. 6h26, boa noite. Mix. Depois de 4 meses suspenso, o transporte de passageiros nos barcos recomeçou hoje no Amazonas, mas com sérias restrições, hein? Especialistas acreditam que não há perigo se forem adotadas as medidas de proteção ali ao pé da letra, hein? Os detalhes quem traz é a repórter Odineia Araújo. As viagens de barco para passageiros estavam proibidas desde o dia 19 de março para evitar a propagação da Covid-19. Na época, o Amazonas tinha apenas 3 casos confirmados da doença. Quase 4 meses depois, o Amazonas hoje tem quase 87 mil contaminados, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde de segunda-feira. E o interior detém a maior parte desses números. São 64,04%, ou quase 56 mil contaminações. Apesar da alta contaminação de Covid-19 no interior diariamente, o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, infectologista Marcos Guerra, acredita que a retomada do transporte de passageiros não deve piorar a situação se as medidas de segurança forem respeitadas por todos. Acredita-se que com essas medidas de cuidados não deva interferir na incidência de casos novos, tanto na capital quanto no interior. E o número de casos é muito acentuado nas sedes dos municípios, então provavelmente também nós já temos um grande número de pessoas que foram acometidas e que estão imunes, desenvolveram sua imunologia, de modo que
isso tende a atenuar à medida que avançou a infecção nos municípios do interior. Os barcos não podem transportar além de 50% de sua capacidade para garantir o distanciamento social entre as redes. Não se pode viajar sem máscara e o barco deve ser higienizado com frequência. A fiscalização fica por conta da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas. O chefe de fiscalização da Arcepan, Sérgio Pimenta, diz que o trabalho vai ser feito com apoio das polícias civil e militar e a Marinha. A intenção dessa fiscalização é fazer com que o decreto do governador seja cumprido em todas as suas instâncias. Todas as situações de segurança precisam ser cumpridas para que a gente traga segurança para esse transporte. A Arcepan disponibiliza um WhatsApp 24 horas. O contato é 98408-1799. Caso algum passageiro ou tripulante apresente sintomas suspeitos durante a viagem, deve desembarcar no porto municipal mais próximo para atendimento médico. Os municípios podem escolher manter suspensas ou não as viagens intermunicipais. Desde 20 de maio, o transporte intermunicipal e interestadual por ônibus está liberado no Amazonas e não há controle nas estradas e nem na rodoviária. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bom, minha gente, a final entre Flamengo e Fluminense aglomerou uma multidão na praça lá do Eldorado. Novidade, né? Pois é, o lugar já é sabia. Tradicionalmente conhecido por transmitir nos telões dos bares e dos lanches lá os principais jogos de futebol às quartas-feiras e finais de semana. Então, ali, todos aglomerados ali, né? Os torcedores estavam um pouco, né, preocupados aí, deixaram de lado normas estabelecidas pelas autoridades de saúde para conter o avanço da pandemia do coronavírus em Manaus, e por conta disso, o que aconteceu? 8 bares foram fechados e a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Pelo menos 8 bares em Manaus foram fechados na noite desta quarta-feira por conta de aglomerações e falta de cuidados com o novo coronavírus. Uma operação da Segurança Pública por meio da Central Integrada de Fiscalização cobrou o cumprimento do decreto governamental de retomada da economia. Segundo o coordenador da operação, o tenente-coronel Fábio Ronda, aqui no Eldorado tudo estava irregular. Pessoas sendo servidas pelos bares, fora das mesas, sentadas, algumas delas nas muretas aqui. Temos também algumas poucas telas de projeção na área da praça, que por um dos decretos, no momento está proibido isso. Os bares e estabelecimentos podem ter essas telas, esse sistema de projeção nos estabelecimentos, mas não no espaço público. E verificando também em alguns pontos específicos uma aglomeração maior do que o recomendado pelas autoridades de saúde e vigilância sanitária. Além dos estabelecimentos fechados, os agentes apreenderam 8 veículos e prenderam 2 pessoas. A população também foi orientada a deixar o local. Bares já foram ou orientados ou autuados, notificados, não só hoje, como em outras operações, porque tem havido todos os finais de semana essa central de fiscalização atuando na cidade. E estamos também orientando a população de maneira muito cortês, acho que todos podem concordar com isso, no sentido de que evitem ficar nesses locais que não sejam nas mesas, que tem esse limite de pessoas por mesa, tem o distanciamento entre as mesas e que evitem aglomeração em geral no espaço público, apesar de ser uma área aberta também. Essa operação vem ocorrendo mais aos finais de semana. Na Avenida Itaúba, na zona leste de Manaus, no Jorge Teixeira, haviam mais de 200 pessoas aglomeradas, quase todas sem máscaras ou outro cuidado preventivo, ignorando que ainda estamos em meio a uma pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E o Tribunal de Justiça do Amazonas já deu início aos preparativos para o retorno gradual das atividades presenciais. Os diretores de todas as áreas do Tribunal de Justiça se reuniram esta semana por meio de videoconferência para começar a trabalhar aí no planejamento desse retorno. Por enquanto, não há data definida
mas a intenção é que a volta seja feita de forma setorizada e com ampla divulgação para evitar a aglomeração de pessoas, tanto nos fóruns da capital quanto nos do interior. E o presidente do Tribunal, desembargador Domingos Chalub, disse que vai ser elaborado um ato para disciplinar a retomada das atividades presenciais, garantindo a segurança de todos, e é muito importante isso, né? Chalub garantiu que tudo será amplamente divulgado para que servidores, magistrados, advogados, defensores, integrantes do Ministério Público, colaboradores do Judiciário e o jurisdicionado possam saber como será realizado esse atendimento. Lembrando aí que as atividades presenciais foram suspensas no final de março como medida de prevenção ao avanço do novo coronavírus e atendendo às recomendações dos órgãos de saúde nacional e internacionais, além do Conselho Nacional de Justiça. Desde então, o tribunal vem desenvolvendo suas atividades por meio virtual e em home office, a fim de prevenir o contágio entre seus integrantes jurisdicionados. 18 horas. E o governo federal, pressionado por investidores internacionais, inclusive publica decreto proibindo queimadas em todo o país por 120 dias. A medida também pretende melhorar a imagem do Brasil no exterior, no que diz respeito aí, a essas queimadas ao meio ambiente. A reportagem é de Odineia Araújo. De acordo com nota enviada pela Presidência da República, a maior parte das queimadas ocorre entre agosto e outubro, mas a previsão do Centro de Estudos Climáticos é de forte estiagem também em julho e setembro. O decreto proibindo as queimadas em todo o país por 120 dias, para especialistas, é resultado da pressão interna e de investidores internacionais para melhorar a imagem negativa do Brasil no exterior por causa da gestão ambiental do país. Para o cientista e doutorando do Programa de Ecologia do INPA, Lucas Ferrante, com o decreto, o governo federal admite problemas ambientais no país. Com esse decreto, pelo menos o governo federal admite que as queimadas são criminosas, algo que não vinha acontecendo. É importante falar que os militares já atuaram o ano passado no controle de queimadas e que realmente não foi muito eficaz nesse controle. É preocupante a ação dos militares nesse momento, pois o ICMBio e o IBAMA, que são as instituições responsáveis por coibir o desmatamento e as queimadas, eles se encontram sucateados. Para o cientista, o governo tem desmantelado as ações dos órgãos para impor a presença dos militares no combate aos crimes ambientais. Tanto que fiscais do IBAMA têm relatado que os militares estão atrapalhando intencionalmente as ações de diversos fiscais. A gente precisa lembrar também que o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, chegou a punir fiscais do IBAMA que estavam fazendo um trabalho bem sucedido ao coibir desmatamento em terras indígenas. Ou seja, o governo tem atuado para fragilizar o combate ao desmatamento e colocar os militares pode ser apenas um meio de encobrir essa situação. Ainda de acordo com Lucas Ferrante, um estudo publicado ano passado revelou o desmonte de órgãos de controle ambiental no governo Bolsonaro. É importante lembrar que o general Mourão, que é vice-presidente da República e também comanda o Conselho Amazônia, ele disse que não existia nenhum desmonte das organizações ambientais, o que é uma mentira, uma vez que um estudo, ano passado, publicado no Environment Conservation por nós, demonstrou esse desmonte ambiental que vem sucateando ICMBio e IBAMA, uma vez que a atitude correta seria dar poder ao IBAMA e o ICMBio e fortalecer essas instituições. De acordo com o decreto, a suspensão das queimadas só não vai ser aplicada em atividades de pesquisa, controle fitossanitário e queimas controladas fora da Amazônia Legal e Pantanal. Os focos de incêndio na Amazônia aumentaram 20% em junho e atingiram o nível mais alto em 13 anos, segundo o INPE. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, com apoio da Companhia de Cães, apreendeu nesta quarta-feira 400 toras de madeira de lei, uma
embarcação e uma arma de fogo durante a operação desencadeada em Manacapuru. A operação foi focada na ação de combate à exploração ilegal de madeira e outros crimes ambientais. Bom, e dentre, as espécies de madeiras apreendidas estão samaúma, cedro, mogno, itaúba, além de outras espécies aí, com um comprimento entre 10 e 17 metros. Ainda segundo o comando da Polícia Militar, essa foi a maior apreensão de madeira de lei no estado nos últimos 4 anos. 6h37, você está no melhor mix do Brasil e até às 7 a informação para você no programa 18 horas. 18 horas. Tudo bem, Carimilhão, vamos de música. Bora. Mandar um alô aí especial pra moçada do Mano que estão nos assistindo ao vivo e a cores. Também o pessoal que tá no trânsito, voltando para casa, nos acompanhando aí no rádio do carro. Olha só, em março, o Weeknd lançou um clipe para a faixa In Your Eyes, A música de After Hours. O Weeknd vem agora trabalhando com dedicação em campanha promocional e tudo mais. Exato, o pessoal do Weeknd tem investido muito nessa música, que já ganhou versão remix com Doja Cat e até clipe de animação. Então, simbora seguir para a segunda da playlist de hoje, desta quinta-feira, In Your Eyes. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, são 6h42 e você está no melhor mix do Brasil, The Weeknd In Your Eyes, Programação da playlist hoje tá show de bola, hein? Vamos juntos até às 7 com você em mais uma edição. E hoje é quinta-feira, hein, Carimilhão? Já é quinta, amanhã é sexta, hein? Daqui a pouquinho a previsão do tempo. Não é já, né, Carimilhão? Previsão do tempo. Previsão do tempo. É a previsão do tempo para amanhã, segundo informações do Clima Tempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 79%. 6h43, boa noite. Mix. O juiz Rony Frank Torres Stone determinou que o governo do Amazonas adote aí medidas urgentes para atender mais de 600 pacientes que aguardam por cirurgias na fila do Hospital Francisca Mendes. Bom, Carlão, entre as obrigações, o juiz determina que o governo conceda o tratamento fora de domicílio, chamado TFD, a todos os pacientes que aguardam na fila de espera. Também obriga a designar enfermaria em outra unidade de saúde para suporte de pacientes sem indicação cirúrgica, aquisição de medicamentos, materiais para a realização de exames e procedimentos de eletrofisiologia, embolização de aneurisma cerebral e arteriografia vascular. Bom, e a decisão do juiz atendeu a uma ação movida pela promotora Silvane Nobre, que é da Promotoria de Justiça da Saúde do Ministério Público do Amazonas, impetrada aí no último, dia 14. Segundo a promotora, faltam equipamentos médicos, faltam insumos, medicamentos, mão de obra e ainda há o quê? Falhas estruturais do Hospital Francisca Mendes. Bom, esse descaso no Hospital Francisca Mendes nós abordamos ontem aqui no programa 18 horas. Tudo isso denunciado pelo Ministério Público foi constatado, in loco na inspeção dos membros da CPI da Saúde na manhã desta quarta-feira no Francisca Mendes. O quadro é caótico, com mais de 600 pacientes, alguns em estado grave, aguardando por um procedimento cirúrgico. Entre esses 600 pacientes estão mais de 170 crianças cardiopatas. Vale lembrar que no ano passado morreram mais de 30 crianças com problemas do coração na fila de espera por uma cirurgia. E tudo indica, infelizmente, que a chamada fila da morte voltou ao Hospital Francisca Mendes. Infelizmente, Carimilhão, nós temos que ficar passando por isso e dando essas notícias. E essa reportagem sobre a decisão do juiz obrigando o Estado a atender mais de 600 pacientes que aguardam na fila por cirurgia cardiovascular, você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da 100.7. 18 horas.
A taxa de analfabetismo no Brasil passou de 6,8% no ano de 2018 para 6,6% em 2019. Isso segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de Educação do IBGE. E apesar da queda, que representa cerca de 200 mil pessoas, o Brasil tem ainda 11 milhões de analfabetos. 11 milhões de analfabetos ainda, 11 milhões de brasileiros analfabetos. E ainda de acordo com a pesquisa, o Amazonas lidera o ranking nacional, hein? Os amazonenses são aí 158 mil analfabetos aqui no nosso estado, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas tem hoje cerca de 158 mil pessoas com 15 anos ou mais analfabetas. Aqui no nosso estado, o analfabetismo está relacionado à idade. No ano passado, 18,3% das pessoas com 60 anos ou mais eram analfabetas. Como explica o diretor de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Jacques. O recorte do analfabetismo para as pessoas de 60 anos ou mais mostra que ali está o principal problema, pois a taxa sobe em demasia, mostrando que os analfabetos idosos colaboram fortemente como indicador. A região metropolitana de Manaus possui boas taxas de analfabetismo, o que a coloca na 6ª posição no país, com 2,5% para as pessoas de 15 anos ou mais de idade. Esse dado mostra que o gargalo do analfabetismo está nos municípios mais distantes da capital. Os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de Educação do IBGE indicam ainda que as gerações mais novas estão tendo um maior acesso à educação e sendo alfabetizadas ainda enquanto crianças. O IBGE prevê queda na taxa com o passar dos anos. Apesar de mais alto, o analfabetismo entre as pessoas de 60 anos ou mais, de cor preta e parda, teve maior redução entre os anos de 2016 e 2019, de 4,6 pontos percentuais. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Gente, escuta essa. 3 tipos do novo coronavírus entraram no país pela Amazônia, revela a pesquisa da Fiocruz. Amostras desses vírus foram detectadas também no Reino Unido e Austrália. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes, vamos conferir. O estudo analisou amostras de infectados em Manaus e em 8 municípios do interior. Foram encontradas 3 linhagens diferentes do novo coronavírus que circulam na Amazônia desde a chegada do vírus no país. São elas A2, B1 e B1.1. O coordenador do estudo no Amazonas, o pesquisador da Fiocruz, Felipe Naveca, explica. Significa que houveram pelo menos 3 introduções do vírus, pelo menos um de cada linhagem. A gente imagina até que tenha sido mais, mas a gente já está fazendo essas análises, mas certamente pelo menos 3 vezes o vírus entrou no nosso estado. Essas linhagens, elas foram identificadas dentro de um projeto de vigilância de vírus emergente que nós realizamos aqui na Fiocruz, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde. Foi feito então o genoma inteiro dessas amostras e elas foram analisadas com programas de bioinformática que identificam as linhagens que já foram estabelecidas mundialmente. Essas 3 versões do coronavírus, digamos assim, de acordo com o pesquisador, confirmam que a Covid-19 no Amazonas foi importada de países da Europa, mas de locais diferentes. O estudo ajuda a traçar a rota por onde os vírus passaram. Essa informação é importante, muito importante para as ações de vigilância, para a gente saber que o vírus espalhou. Mesmo em municípios mais distantes de Manaus, como, por exemplo, Santo Antônio do Içá, o vírus chegou lá e chegou em cidades como Manicoré, Manaquiri, mais de uma linhagem do vírus. Então isso é importante para traçar estratégias de combate, saber por onde esse vírus entra, como ele está propagando dentro do nosso estado, e mostra também para a população que esses eventos mostram que o vírus circulou com muita intensidade no nosso estado, né? E ainda essas linhagens provavelmente ainda estão circulando. O tipo A2 do vírus teve uma circulação menor e, ao que tudo indica, não saiu da capital. Esse vírus circulou basicamente na Espanha, Reino Unido e Austrália. Felipe Naveca ressalta que as linhagens não revelam se um vírus é mais grave que o outro. Ainda não existe nenhuma informação nesse sentido, de que uma linhagem dessas é mais grave ou menos grave.
Tá? Existem algumas informações que começaram a ser veiculadas que existem mutações que tornaram o vírus, causaram o vírus espalhar mais, mas não significa que é um quadro mais grave ou uma doença mais grave. A pesquisa também foi feita em Rondônia, onde foram detectadas as linhagens B1 e B1.1, similares aos achados no Amazonas. Os estudos agora continuam para saber não só a origem exata, mas a data de chegada do vírus na região. Uma das hipóteses pesquisada é que o vírus tenha chegado primeiro no Amazonas por conta da maior movimentação de turistas e seguido para outros estados da região. Estudos feitos até agora já encontraram 22 mutações do novo coronavírus em relação ao primeiro vírus sequenciado na China. Odinei Araújo para o 18 horas. E um navio cargueiro com 19 tripulantes está parado no meio do Rio Negro desde o dia 23 de junho, em frente ao Porto de Manaus, por ter registrado casos confirmados da Covid-19. O comandante da embarcação, que transportava contêineres, testou positivo para a doença e todos os tripulantes tiveram que ficar em quarentena. Pois é, Carlão, e segundo a Anvisa, dias depois do comandante testar positivo, outros 5 membros da tripulação, sendo 4 homens e uma mulher que tiveram contato com ele, também foram diagnosticados com Covid-19. E esse navio, Careme, ouvintes em 100,7, veio lá de Fortaleza, no Ceará, e está ancorado em frente ao Porto de Manaus. O comandante deu entrada em um hospital particular com suspeita de Covid-19. Depois do resultado confirmado, ele ficou isolado no hotel e não voltou mais para a embarcação. E no dia seguinte, depois do resultado do comandante, foram feitos testes rápidos em todas as pessoas que estavam no navio, e 5 delas testaram positivo. Eles ficaram isolados em cômodos individuais e foram orientados a não manter contato com os outros tripulantes. E a Anvisa, ela informou que a previsão para que a embarcação volte a navegar é neste sábado, dia 18, quando novos tripulantes devem substituir os que estão infectados pelo vírus. A empresa responsável pela embarcação é a Aliança Navegação e Logística, que faz a navegação entre portos do país. 18 horas. Carinho, vamos de saideira aqui na playlist. Já estamos aí chegando no finalzinho de mais uma edição do 18 horas. A gente vai de Katy Perry, que lançou recentemente um vídeo performance bacana, para o novo single, o animado Smile. O clipe, a Kate, que é linda, aparece com uma variedade de visuais coloridos. E a música é a faixa título do novo álbum de Katy Perry, que tem previsão de lançamento para o dia 14 de agosto. Então vamos de música, encerrando super bem a playlist de hoje, desta quinta-feira, com Smile. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, 6 horas e 56 minutos. A Katy Perry sendo Katy Perry aí, segundo a Karime, que ela viu. Super clipe, linda, realmente. A Katy Perry é show. Super colorido, super divertido, ela super linda. E uma música muito contagiante, vai. Smile, a música. Karime, aí para a moçada do aplicativo Mano, só lembrando que hoje tem Mano Amizade com M. Lucian, falando aí gente boa, hein? Pra você que tem um aplicativo Mano, daqui a pouquinho você confere aqui no melhor mix do Brasil, o Mano Amizade 6h57. Mix. Olha, agora, Karime Leão, nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Brasil. Com você, Karime. Bom, e os casos de morte por coronavírus aqui no Brasil somam agora 75.697 mortes por Covid-19 e 1.978.236 infectados, segundo o último balanço feito pelo consórcio de veículos de imprensa, com os dados atualizados hoje à 13h. E acabei de receber os números atualizados aqui do Amazonas, que registrou nesta quinta-feira mais 1.081 novos casos da doença, elevando para 88.025 o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado do Amazonas. O boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa que nas últimas 24 horas foram registradas mais 15 mortes por conta da Covid-19. Todas elas ocorridas
dias nas últimas 24 horas, o que mostra um aumento significativo, uma vez que a média diária estava em torno de 5 e 6 mortes por dia. O número de pessoas recuperadas agora é de 73.620 pacientes que passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. Agora, às 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A comissão do impeachment mandou notificar o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida Filho para que apresentem as suas defesas prévias. A partir de amanhã, eles terão 10 dias para apresentar tudo por escrito. Não vai ser uma defesa fácil. O governador é acusado de negligência com a saúde e os fatos são muito graves. As mortes das crianças cardiopatas, atrasos em salários, as chamadas filas da morte. Tudo é recente e está na memória das pessoas. E a soma das mortes das centenas de pacientes de Covid-19 que não tiveram sequer atendimento médico em Manaus e também no interior. O caos na saúde do Amazonas virou notícia internacional. O que o governo dirá em sua defesa? Terá alguma novidade? Alguma carta na manga? O que o Wilson Lima disse até agora sobre os graves problemas na saúde não convenceu a maioria da população. O governo já tem mais de 1 ano e meio. No meio de tudo, ainda tem o agravante da Operação Sangria. O Ministério Público Federal acusou o governador de comandar um esquema ilícito na saúde. Por fim, surge uma pergunta: quais os argumentos que serão apresentados aos deputados da comissão? Não serão os mesmos que até agora foram rechaçados pelos eleitores? Em 10 dias, saberemos de tudo. 18 horas. Karime Leão, agora sim, hoje é quinta, Karime, né? Que bacana. Sim, hoje é quinta, olha lá que legal, quintou, galera. Muda tudo, né, Karime? Muito lindo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, um beijo e daqui até a pouco amanhã. tem Humano, hein? Vamos fazer amizade, Karime, hoje no Humano? Simbora. Simbora. 7:01, boa noite pra você. Amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta com você em mais uma edição do 18 horas aqui na 100.7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.